488. Obrigado. Olá pessoal, estou aqui para divulgar o curso Prática da Pilotação na IVES. Esse curso vai acontecer agora, no mês de janeiro, de 20 a 23, na cidade do Rio de Janeiro. Será abordada a personalidade do intelectual renascentista Leonardo da Vinci, sob enfoque das três. Nós estamos aí. Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 14 de dezembro de 2010, terça-feira. O verbete é 1777. 4 páginas, 41 elogios e 16 máximas. Eu chamo a atenção que o detalhismo tem 11 máximos. Agora, o tema, interação, consciência, fato. A especialidade, autoexperimentologia. Definição. A interação consciência-fato é a identificação da incidência ou ocorrência do fenômeno para fato ou para fenômeno mais comum ou predominante nas experiências de cada período, momento ou estágio evolutivo da consciência. A pensenosfera pessoal. A identificação do fenômeno parapsíquico mais comum ao pesquisador ou pesquisadora, classificando o nível evolutivo da consciência sob análise. A atenção permanente à multidimensionalidade da própria consciência. Os insights promovidos pelos amparadores extrafísicos de função. Eu quero dizer para vocês que na tecnologia tem a técnica do detalhismo 2 vezes, está repetido, a gente já vai tirar lá. Agora, na argumentologia tem a caracterologia, com 13 cotejos entre a consciência e o fato.
mais comum ou predominante nas autoexperimentações. É uma tabela. Agora, na remissologia, nós destacamos entre 15, interação, análise, síntese, interação dos recebimentos, interação essência-acidente, interação evolutiva e interrelações interdisciplinares. Frase enfática. A constatação interativa do fato ou parafato mais incidente na vida cotidiana, diuturna, pessoal, evidencia claramente o nível evolutivo da própria consciência intrafísica pesquisadora. Você já pesquisou qual fato ou fenômeno mais frequente consigo? É homeostático ou patológico? Quem começar a estudar o processo desses fenômenos consigo mesmo, faz um verdadeiro trabalho de consciência terapia. Agora, pergunta. A respeito da tabela Cotejos, Consciência, Fato, queria saber a relação entre a ajuda que prestei a uma consciência parecida com um mutante e a isca inconsciente. Há alguma relação? Quais são os fatores predominantes para que uma pessoa seja usada como isca inconsciente? Quais os cuidados que uma pessoa deve tomar no dia a dia para não se tornar uma esponja boboca, levando-se em conta a sua condição de isca inconsciente? A primeira coisa é a seguinte: a maioria das iscas inconscientes, elas existem em função dos assediadores e não em função dos amparadores. Então, isso, eu acho que isso esclarece tudo a respeito desse assunto. Olha bem, eu vou repetir. A maioria das iscas inconscientes, elas são inconscientes funcionando com assediadores e não com amparador. Então, o amparador sempre dá um jeitinho da pessoa ficar sabendo que ela está servindo de isca e ela é consciente para poder ajudá-lo na própria manifestação de assistência. Li o manual da dupla evolutiva e gostaria que o senhor me esclarecesse sobre o seguinte: como encontramos nossa dupla evolutiva e como podemos saber que a pessoa é a nossa dupla? Leia o manual. Se você não leu o manual, leia o manual, veja tudo que tem lá. Agora, ó, se você não entendeu nada, veja no fim do manual aquelas 60 itens, 60 variáveis que tem. O que a pessoa é melhor ou pior, uma com a outra. Aquilo ali já dá uma ideia do que é que tem. Agora, ó, nesse processo de dupla, é a pessoa que sabe. Não adianta eu dar palpite aqui, não. Leia de novo o manual com calma. Qualquer coisa, debata o manual. Critique o manual com outras pessoas, isso às vezes te ajuda. Outra coisa, quando é que vai ter qualquer curso que vai falar em dupla evolutiva aí? Vai ter algum agora à vista, assim? Nada? É no caso de fazer, né? Caso de fazer um curso desse. Qual a importância do desenvolvimento do Mukha Chakra? É importantíssimo porque ele é a base do assédio. Quando a pessoa começa a entender que tem o chakra nucal, começa a desaparecer os assédios, porque todos os assédios, eles se manifestam mais aí do processo, que é um chakra secundário. Tenho passado alguns problemas em meu relacionamento, meu namorado me traiu para me deixar e disse que era para o meu bem, pois eu não acredito, mas eu não acredito. Ele disse que estava ficando possessivo e não estava deixando fazer as coisas que ele gosta. E que já tinha um tempo que ele queria acabar com o relacionamento, mas não conseguiu. Pois eu cheguei a falar em suicídio, caso isso acontecesse. Mas quando começamos a namorar, tentei terminar com ele várias vezes. E várias vezes, dessas vezes, ele falava em suicídio. Por isso, eu acabava voltando atrás com minhas palavras. E ele usou essa maneira de me trair para poder terminar. Eu gosto muito dele e não queria perdê-lo, pois acho que o defeito pode estar em mim. Ele poderia estar atrapalhando essa menina ou até eu mesmo. Ele que me apresentou a Conscienciologia e tem me ajudado desde então, mas acabamos terminando.
Gostaria de saber se há algo de errado comigo ou com ele, pois suspeitamos de assédio. Como podemos resolver esse problema? Que tem assédio, tem. Começa que tem 2 assediadores, você e ele, que são autoassediadores. Está na cara. Então, o problema é o seguinte, olha, é melhor você partir para outra experiência. Esquece isso. Eu, na minha condição de seu bisavô, né, estou chamando a atenção para isso, às vezes vale a pena. Um dos meus amigos de turma de medicina dessomou tragicamente na quarta passada, entrando com o carro debaixo de um caminhão na estrada de madrugada. Relembrei tantos momentos de convívio com ele e um deles me chamou a atenção. No último ano da faculdade, fomos comemorar o final do estágio em clínica médica e ele, dirigindo, bateu inadvertidamente na traseira de um carro estacionado por distração. Pode-se fazer uma ligação entre esses 2 fatos distantes de 22 anos? A distração já seria um indicativo de um futuro acidente de percurso futuro? Não há dúvida, né? Poderia colocar na sua TENEP? Sim, eu vou colocar. Eu estou vendo aqui, tem os dados todos. Agora, ó, que pode ser, pode. Aquilo já era, às vezes, para mostrar. A pessoa distraída não deve dirigir nada. Nem, sabe, empilhadeira. Eu já vi gente que era distraído, foi pegar uma empilhadeira e criou problema dentro. O armazém ficou no buraco. Só com os acidentes com a empilhadeira que ele cometeu, para baixo, para cima, tudo quanto é jeito. Então, a pessoa distraída não deve pegar nada que movimente. Isso é um perigo. Uma das coisas que eu queria falar para você aí, que você está preparando o Congresso dos Intermissivistas, é o seguinte: a Conscienciologia tem por alvo particular o público intermissivista. Isso aqui é um processo clássico de falar sobre evento. No caso aqui, eu estou falando sobre a Conscienciologia. A Conscienciologia tem por alvo particular o público intermissivista. Isso aí é o resumo das nossas coisas todas. Dá para ficar bem claro. O público intermissivista. Isso aí é o resumo de tudo. Agora, eu quero falar para vocês sobre a 5ª prova de Conscienciologia 2010. Auditório do Discernimento. Participantes. Foz do Iguaçu, 117 participantes. São Paulo, 17. Belo Horizonte, 9. Porto Velho, 11. Campo Grande, 8. Fortaleza, 4. Total, 166 pessoas, 74 homens, 92 mulheres. Provas anteriores: 2006, 191, 2007, 253, 2008, 162, 2009, 129, 2010, 166. De modo que é a melhor marca desses últimos 3 anos. Tá certo? Só em 2007 que teve mais gente. E no início. De modo que andou melhorando. Não há dúvida. Esse processo aí pode aumentar com o tempo agora, devido ao processo externo, não é isso? Eu quero falar para vocês que, para você, eu fui olhar minhas notas e já fiz o seu verbete, tá certo? Já. Para conscienciometria. Tem 4 páginas e tem 11 máximos no detalhe, tá certo? Só porque eu cumpri a tarefa que você mandou. Se tiver alguma, depois você me fala. Eu estava esperando o meu amigo lá de Cascavel, da motoca, ele não veio, né? Se vocês verem um cara que chega aí com um cara de motoqueiro, vocês me avisam. Eu prometi dar o CD-ROM para ele deixar a motoca. Vamos ver. Ele tem carro, não precisa de motoca. Ele veio de Cascavel para cá numa hora e meia. Você vê que ele veio voando. O carro demora 2 horas. Veio de moto, está aí fora. Agora, eu não sei se ele ficou aí ou se ele está lá embaixo. Alguém viu esse meu amigo? Não? Não viram? É um rapaz jovem.
Eu falei com ele que para ele aparecer na abertura, que eu ia dar o CD-ROM, trouxe aqui para ele, agora o cara não apareceu. Ele está sem motoca de lá para cá, deve ser isso. Não, você olha, se eu estiver lá, entrega isso para ele. É? Agora, eu falei tanta verdade para ele, falei assim, ó, eu sou mais velho que você, ele está com 36 anos, está entrando agora na fase executiva. Então, eu sou o pai dele, né? Então, falei bem claro. Agora, tirando fotografia junto, eu falei assim, a fotografia eu devia tirar te puxando a orelha, quer dizer, está errado. Já nós estamos tirando aqui em alto nível. Teria que ser assim. Esse negócio não está certo. Mas ele é simpático, tem uma aura boa, o rapaz. Perguntei, você teve acidente? Já tive uns 2. É duro, né? Motoca é fogo. Agora, eu sempre combati a motoca, já vou para umas 4 décadas. Desde a década de 60, quando eu estudei o negócio do Japão. Aquilo me chamou a atenção. Agora, vocês sabem o que eu estudei? Um amigo meu da minha infância, que tinha uma Zundap, morreu no acidente. Ele era rapaz ainda. Isso na década de 30 para 40. A Zundap era a melhor que havia. Era um pouco barulhenta, alemã. Alguém chegou a ver uma Zundap? Aquela que era grande. Melhor do que essa que existe por aí, que é a maior do mundo, etc. Agora, gente, o que é que vocês sabem, então, sobre a interação consciência-fato? A pessoa tem que ter consciência para evitar o fato da morte. Então, a consciência a respeito da motoca evita que a pessoa tenha uma morte prematura na motoca. Estuda a interação consciência-fato. É o processo do fato com a consciência. Que não é uma coisa muito fácil. Nem todo mundo está com a consciência predisposta a estudar consequência dos fatos. A maior prova é isso, que está todo mundo usando motoca, a motoca está aumentando até o nível do Paraná, é um dos estados que mais morre gente com motoca, está nos jornais. Moto nós estamos com tudo e não estamos prosa para falar sobre o assunto. O caso é muito sério. Toda vez que eu olhar lá fora, eu não posso falar nada desses que trabalham, porque tem uns que prestam serviço aí que vende motoca. Tem outros que é funcionário que tem motoca, isso eu não falo nada. Mas agora, se aparece outros, esse a gente pode falar. A minha pergunta é quase de forma. É conteúdo. Como é que é? A minha pergunta é quase de forma, mas tem conteúdo no meio. Você colocou interação na fatologia e também está lá na interaciologia. Quando o senhor destacou entre esse entre parênteses aí, isso transformou isso em fato, eu queria entender assim mais a fundo. O que você está contra? A interação está lá, interação, consciência, fato. O que mais? É que ela está tanto na fatologia quanto na interaciologia. Só que na fatologia tem um entre parênteses aí, realçando... Sim, é para explicar o processo. Mas isso... É diferente isso aqui. Mas por que esse entre parênteses, ele transforma mais em fato, chama mais atenção? Para mostrar o processo do interior e da ação. O problema aí geográfico da coisa e o processo consciencial. Consciência e fato. A interação. Então essa coisa geográfica... Então, aqui poderia ser interação, interior, ação. Entendi. Ou intimidade, ação. Ou intraconsciencialidade e manifestação. Tudo é a mesma coisa. O que eu quero é mostrar essa diferença. Entendi. Para a pessoa pensar. Entendi. Obrigada. Pode ser também a intimidade e a exterioridade. No fato, está chamando mais atenção para eu quis colocar pelo menos um para chamar a atenção. Tá bom. Obrigada. Quem é que está aí com o microfone? Tem alguém? É você? Professor, falasse um pouco dessa tabela, principalmente do 1 e do 5, que é o evoluciólogo com o jubileu. Aqui com sim ou com ciex, e depois fato ou para fato. A 1.
conscienciólogo e a reciclagem intraconsciencial. Então, veja, uma das coisas mais sérias que tem é justamente isso. A reciclagem intraconsciencial é sim, é a coisa mais séria que tem nisso. Agora, o 5, evoluciólogo e o jubileu evolutivo. É através da evolução e entendimento da evolução que nós chegamos ao jubileu evolutivo. Então, por exemplo, a gente pode dizer que são indicadores, por exemplo, um conscienciólogo ele vai ter que ter muita recim. Então, como é que eu vou saber se a pessoa é consciencióloga ou não? É pelo nível de recim dela. É do conscienciólogo que vai aparecer pelo o evoluciólogo. Uhum. É de um que faz o outro. É dessa massa aqui que vão aparecer os evoluciólogos. Então, para eu indicar o evoluciólogo, uma das coisas que me ajudam é ver os jubileus que ele consegue. Então, ele vai ter que ter várias áreas. 50 anos nós vamos ver o que ele fez. Aí o Loche vai falar sim ou não. Está tudo preparado para isso. E tem esse outro verbete novo que a gente escreveu agora, que esse ainda é pior ainda, mais bravo. Para a semiologia do evoluciólogo. Isso é bravo. Por mais que eu tenha compreendido que a arte trabalha com psicossoma, é secundária, sinto, além de prazer, uma necessidade em ler as grandes obras da literatura. E não apenas ler, mas escrever. As ideias que me aparecem, se não botá-las no papel, ficam dias me atormentando. E no íntimo sinto que tenho que escrever um livro. Pelo que disse acima, o professor acha que são sinais de minha proex ou apenas bobagem da sua parte? Da minha parte. Da minha parte, quer dizer, dele. Olha, é bobagem da sua parte. Essa é a minha opinião. Você sabe que eu sou franco, falo tudo. Você chegou a ver o homem? Nada. Já foi, então? Sei. Agora, ele ficou assustado, então, comigo. Tá? Eu falei com ele que se ele pegasse a enciclopédia, que ele ia ver mais coisa, muito mais do que eu falei. Pode ser que ele assustou. Agora, então vamos aqui estudar o negócio. Por que é bobagem da parte do nosso amigo? A primeira coisa é o seguinte, eu acho que você deve escrever o seu primeiro livro dentro da literatice. Faz isso aí e vamos ver o que dá. O segundo você leva para uma situação melhor. Porque assim, você já vai entrar no processo mais sério, com a sua consciencialidade, já tendo experiência de um livro. Você não vai ter aquela psicose do segundo livro. Você vai fazer um livro mais sério. De modo que faça esse primeiro como rehearsal. É um ensaio, para ver o que dá. É uma boa. Agora, isso mostra que você já mexeu com o processo de escrever, de ler, etc. Pelo menos escriba você foi. Presta atenção, alguma coisa. Agora, hoje você está tentando ainda continuar como escrevinhador. Esse que é o nome sério. De escriba escrevinhador. Amanhã você vai ser um grande escritor. Eu espero. Agora, se você publicar um livro, manda para a gente. Porque a holoteca tem de tudo, e tem também a faixa, vamos dizer, dos alcaides, dos livros infernais, que foram para a baratosfera, etc. Tal. Mesmo que seu livro não seja lá grande coisa, tem lugar para ele na holoteca. Presta atenção nisso, é muito importante. Agora, qualquer coisa, seria bom se aparecer na CCCI, ou seja, no bairro Cognópolis, em Foz do Iguaçu, para um povo te dar um bando de loja sobre esse negócio de escrever. Aqui você pode falar com uma série de personalidades e instituições adequadas para ampliar sua cabeça sobre o processo de escrever. Ainda mais você que acha que precisa escrever essa coisa toda, você está com tudo. Eu acho que valeria a pena, né? A gente recebeu o homem aqui. Você fala, se você topar vir aqui, me fala que eu posso falar seu nome, que eu já aviso seu nome para todo mundo ficar alerta. E te dá aí um banho de loja daqueles, né, com sabonete leve, etc, tal, alto nível, tudo. Enxaguar depois, passar shampoo, sabe, asiático, do mais avançado que tem.
Estou escrevendo para agradecer pelo carinho e atenção de todos, principalmente do senhor, durante a semana que estive por aí. Foi um banho de loja, como o senhor sempre diz. Já pesquisei em vários vídeos de tertúlia passada tudo que foi dito sobre macrosoma, mas não entendi bem porque, na formação da dupla evolutiva, o fato de apenas um possuir macrosoma deve ser considerado? Poderia aprofundar? Sim. Isso é o mais comum que tem, é que na dupla só tem um que tem macrosoma. São raros aqueles que são dois. Geralmente, quando são dois, é porque tem um deles que já sabia o que era macrosoma e foi escolher o parceiro ou a parceira já de macrosoma, porque não é besta. Eu conheço gente assim. Não sei quem foi, mas... Então, isso aí é muito importante. Agora, no caso aí, você tem já o material para estudar o processo de macrosoma com calma. Agora, não fique pensando em arranjar alguém com macrosoma para fazer a dupla. Não seja assim. Olhe primeiro, é o processo de você se entrosar para ajudar a evolução sua e da pessoa, da outra pessoa. Pensa que assim eu acho mais adequado, mostra maior discernimento e prioridade. Eu acho melhor. O trinômio autodiscernimento, parapsiquismo, cosmoética, é indissociável para o aumento da lucidez extrafísica? Olha, a rigor a gente poderia falar que sim, né, Adriana? O que você acha? Ou Kátia? Autodiscernimento, parapsiquismo, cosmoética, para a pessoa ter lucidez extrafísica. Eu acho que seria o máximo se alcançar isso. Sem autodiscernimento está danado. Lucidez exige autodiscernimento. Agora, se o processo é lucidez extrafísica, tem que ter parapsiquismo. E outra coisa, a pessoa tem que ter cosmoética. Então, eu acho que esse trinômio é terrível. No cotejo Consciência-Fato da Caracterologia, página 43 e 42, item 13, as extrapolações parapsíquicas do tenepsista vão gradualmente aumentando em número e em intensidade ao longo do tempo, na dependência do quê? Da interassistencialidade prestada? Sim, é a primeira coisa. Do número de consciências assistidas? Depende. Da importância de determinada consciência líder num grupo de assistido? Também depende. Tudo aí depende. Agora, o processo básico é a interassistencialidade prestada. O 13 é o seguinte: consci ou consciex, tenepsista. Fato ou parafato, extrapolação parapsíquica. A extrapolação, ela aparece, em primeiro lugar, quando a pessoa está intensificando o rendimento e potencializando a sua interassistencialidade. É aí que o amparador vai fazer muito esforço para mostrar aquela realidade, para ajudar a pessoa. Ajudando a pessoa, ele vai ajudar a ele, amparador, vai ajudar aos assistidos e vai ajudar o trabalho de modo geral. Então, tem 4 ajudas simultâneas aí nessa história, muito séria. Então, isso aí tem que ser levado em consideração. Eu acho que você entendeu, né, o que a gente quer dizer com isso. Quem está falando aqui, esse senhor aqui, é muito sério, veio telefonando para nós, é colega de medicina. Tenho 13 anos e estou lendo o seu livro, Nossa Evolução. Estou gostando muito. Tenho 3 perguntas. Com 13 anos, posso ter um ou vários assediadores. Olha, o número de anos de idade não especifica o número de assediadores. De modo que uma pessoa pode ter um assediador só aos 13 anos e arranjar 50 assediadores aos 40. Aí depende o que a pessoa faz. Agora, aos 13 anos, se a pessoa mexe, por exemplo, com tóxico, se ela bebe, se o rapaz é tóxico maníaco, ele tem um monte de gente. Olha lá o homem, ó. Vem cá, ó, que eu queria te dar isso aqui. Eu já falei que está todo mundo atrás de você. O João Aurélio foi atrás de você. Olha, o cara é simpático, você está vendo? Agora, eu quero que ele viva mais tempo para fazer a ProEx. Você olha mesmo. Ele falou, amém. Agora, ele tem carro, não precisa mais.
Outra vez eu quero que você apareça aqui com o seu carro, quero ver você de carro, tá certo? Aí nós vamos tirar fotografia com você e o carro e eu, tá certo? Lá dentro, vamos ver isso, hein? Se a moto aparecer, alguém vai receber uma rasteira. E eu não digo quem. E esse alguém sabe quem. Tá certo? Agora, outra pergunta aqui dos 13 anos. Quais seriam os atos mais cruéis para ir para a baratosfera? É o genocídio. É o pior deles. Sabe o que é genocídio? É a hora que a pessoa ajuda ou mata uma porção de gente simultaneamente. Ou ajuda a matar ou mata. Então, às vezes, quer acabar com a raça inteira. Que é a chamada mortificação racista. É uma das piores coisas que tem. Isso é terrível. Então, dos atos mais cruéis, talvez seja, é o genocídio. Tem um sonho recorrente que acorda em um lugar muito escuro. Fico pensando, se eu morrer e não tiver uma ficha boa, minha mãe fala isso toda hora, quando faço bagunça no meu quarto. Vou voltar para esse lugar deserto e escuro. É isso mesmo? Você está tendo uma retrocognição. E chama retrocognição. Agora, tem que superar isso aí. Esse negócio escuro é claustrofobia, tal de coisa. Agora, ó, eu quero te dizer que esse negócio de claustrofobia acontece nas melhores famílias. Você não me incomoda com isso não, porque eu conheço centenas de pessoas que têm algum tipo de claustrofobia. E a claustrofobia, ela tem devido a esse processo passado da pessoa. Às vezes é porque o momento que a pessoa dessomou, alguma coisa nesse sentido. Agora, às vezes não quer dizer que seja diretamente para a baratosfera, isso não quer dizer não. Então vamos com calma com esse processo. Agora, ó, qualquer coisa, depois que você lê esse processo, você dá um jeito de aparecer por aqui, que a gente dá outro banho de loja maior com a situação toda. Eu não sei se ela é uma pessoa, é uma moça, 13 anos. Eu não sei se ela veio aqui. O nome é Isis. Teve várias aqui, mas não sei se essa esteve. Eu topo ir aí sim. Pode falar meu nome. O nome dele é João Marcos de Campos Silva. Você vê que é nome da monarquia direta. João Marcos de Campos Silva. Esse Silva do fim é muito plebeu. Agora, João Marcos de Campos Silva. Eu topo e aí sim, pode falar meu nome. Mas por que o professor enfatizou tanto minha limpeza? Apenas pelo fato de eu sentir necessidade de ser escritor, estou muito sujo? Não, eu não estou falando que você seja sujo. Eu estou falando que o banho de loja é o negócio da sua consciência. É o problema da sua prioridade. Não é que você está precisando tomar banho, não é isso. Ele já levou o negócio para literatura. Ele levou para literatura mesmo direto. Não, mas aqui é o seguinte, escuta, se você aparecer aqui, você de conversar com a turma que escreve livro, olhar as coisas que nós temos, toda a infraestrutura que a gente tem no holociclo, examinar com calma o que é a holoteca. E seria muito bom você participar de um curso da Apex, que é o curso do balanço existencial, que vai mostrar a você que você deve ser um escritor sério, técnico, e não um escritor de literatice. Fala aí alguma coisa para ele. Só aproveitar, e seria então, bom ele ver tudo aqui. O curso Balanço Existencial ocorrerá agora em próximo mês de março, e é durante o período do Carnaval, tá? Então, do dia 5 ao dia 8 de março, e a ideia é a pessoa fazer um balanço da vida dela, onde ela acertou, onde ela errou, o que ela conquistou, o que ela realizou, e a partir daí estabelecer um plano de ação para frente. Então, balanço existencial do dia 5 a 8 de março do próximo ano. Agora, João, você tem os marcos nos campos e da selva. Você sabe que Silva e selva é a mesma coisa. Então, veja, João Marcos de Campos Silva. Na verdade, é ter os marcos no campo da selva. De modo que seria bom a gente dar um jeito nisso.
Eu sempre brinco com os nomes, mas vocês vejam que às vezes tem umas razões de ser, né? De modo que nós temos que tirar o João Marcos da selva e levar pelo menos para um campo, vamos dizer, com bastante fruta, etc., ampliar o jardim, etc. tal. Ah, você conseguiu alguma coisa, então? Tá bom. Pode falar. Página 42, aqui na tabelologia, o senhor pode comentar o item 7 e o item 12? O item 7, ofiexista, autoprojetabilidade lúcida. O problema é o seguinte, a OFIEX praticamente é baseada na exteriorização da consciência, ou seja, ela tem que sair de si, sair do alinhamento dos veículos de manifestação. Então, sempre ela tem alguma coisa em matéria de projetabilidade lúcida. Não tem jeito. Então, não funciona a OFIEX sem a consciência sair do corpo. Entende? Então, ela sempre está assim, não tem saída. Agora, o outro é o 8º. Hein? Que número? 12. 12? Ah, sim. Teleguiado autocrítico e projeção lúcida assistida. O teleguiado autocrítico, ele precisa, no tempo todo, de estar teleguiado. Muita coisa dele vem do Max Mecanismo. Então, a projeção lúcida assistida com ele é uma coisa banal, né? Vulgar, normal. É coisa que acontece com ele toda hora. Você entendeu aí? Eu só queria ver a diferença entre um e outro. Tudo é consciência, fato. Não, só queria ver a diferenciação entre um e o outro. Um é autoprojetabilidade, ele faz sozinho a projeção. Agora aí, um é mais superior ao outro, né? O da OFIEX, por exemplo, é a autoprojetabilidade. É ele que faz a projeção. Uhum. Agora, o teleguiado, não. Ele está manobradinho em alto nível. Tá. Não é uma manipulação, ele está guiado, orientado. Isso. Então, aí, com açúcar, até eu. Obrigada. Pode falar. Quando a gente fala de escritor técnico e de escritor literário, tá? E necessariamente o escritor técnico antes ele foi um escritor literário? Não. Estudo, tanto um como o outro, existe dentro da própria pessoa. A Graça escreveu um livro técnico primeiro, depois ela escreveu um outro livro literário. Aí tanto faz. Mas, por exemplo, no meu caso, Valdo, eu tenho muita facilidade para escrever literatura. Sai sucinto. A maioria tem, uma certa imaginação, você não precisa estar ponderando, não precisa estar demonstrando os fatos, não precisa de ter argumentação. Tudo é um processo de criança, né? Literatura e literatura é criança, né? Mas eu faz muitos anos que não escrevo literatura. Eu já tento, desde faz vários anos, escrever de uma forma mais técnica, né? Mas qual que é o processo que a pessoa abre mão de alguma coisa? Como é que essa mudança surge? Porque no meu caso foi uma coisa assim, consequência, né? É quando a pessoa amadurece mais. Toda pessoa mais madura, ela não vai ficar na literatice o tempo todo. Ela vai cair fora disso. Ela vai querer uma coisa mais ampla, mais aperfeiçoada, mais evoluída, mais avançadinha. Mas, Valdo, por exemplo, você escreve de uma forma super técnica, científica. Não, às vezes, também eu escrevo de tudo quanto a gente você queira. Eu sou uma demonstração que qualquer um pode escrever qualquer coisa. Sim, eu sei. Mas em alguma vida passada você só escrevia literatura? Isso que eu quero entender. Eu escrevi de tudo. Mas só literatura? Eu era escriba, do jeito que eu fui pitonisa. Sim, mas... Eu era escriba e fui escriba fêmea e fui escriba macho. Em vidas diferentes. Mas, Valdo, tive algum... Para eu entender. Para eu tentar entender a minha questão. Mas você tive alguma vida que só mexia com coisa literária, não mexia com nada técnico ou não? Não, não tanto, porque sempre a gente levava para o processo de esclarecimento. A rigor, não. Agora, você sabe, eu lembro de muitas vidas, o negócio é atrapalhado, né? Você pegar Egito, e as coisas todas vêm vindo de lá para cá, é tanta coisa que já houve. E outra coisa, vocês não ficam pensando que sou eu, que sou assim, não. Vocês, às vezes, são piores do que eu.
O problema é que vocês não lembram. E às vezes é o seguinte, o cara que estava, mas eu quero lembrar do jeito que você lembra da sua. Eu falei assim, ó, vai com calma. Se você não lembra, às vezes é uma bênção. Não destampe, você está entendendo? A caixa de Pandora. Nunca se sabe. Você sabe o que é? Caixa de Pandora. Literatura ela é muito vinculada à emoção, né, Valdo? Então, pelo que eu entendo... Pois é, por isso que eu falo, você já não... esqueça a emoção. Pondere tudo, é a melhor coisa que você faz. Agora, há muito tempo que eu deixei essas coisas para trás, mas eu tenho facilidade para isso. Mas então... Olha só, o livro psicografado que eu recebi, que causou celeuma, e até hoje vai crer, De Coração para Coração. Você já leu, né? Tem muita mulher aqui que não é feminina para escrever um livro igual aquele. E como é que eu fui receber uma coisa dessa? Quer dizer, eu tenho tudo aqui, dentro de mim. Mas eu tiro a seguinte conclusão, vou refletir mais sobre ela, mas a minha conclusão seria assim: o caso de você ser uma pessoa pouco emocional e mais mental somática, mesmo lá no Egito, já fez a profilaxia para você não entrar nesse negócio de escrita mais... Não é só isso. Aí a literatura fica pequena, fica mais fácil. Agora, não é literatura. Vamos esquecer a literatura. A poética fica mais fácil. Aí é... E é mais besteira ainda. Mas ainda e é mais... o que o povo exalta mais. Sim. Então, a poesia é outra bobagem imensa. A prosa já fica um pouco melhor. Você está entendendo? É o processo. Agora, eu ponho isso tudo dentro daquele grande livro da humanidade chamado Tolicionário, que é o dicionário das tolices. Vale, então, enciclopédia das tolices. A conclusão que eu tiro sobre mim mesma, nesse caso, me colocando como cobaia, é assim: eu de muito pequena, só que eu comecei a escrever, eu escrevia poesia. Poesia. Então, vamos agora ponderar aqui uma coisa. Nós estamos vivendo uma época que é praticamente a maior época de todos os tempos da supercomunicabilidade. Sim. A comunicação é uma loucura. Agora, em vista disso também, nós estamos vivendo a época da internet, com o Wikileaks e essas coisas todas. O Wiki, você sabe que é um processo que quer dizer instantâneo. Agora, leaks quer dizer vazamento. Então, vazamento instantâneo. Tudo que ocorre, vai para tudo quanto é lado. Então, veja, é uma tolice muito grande uma pessoa que for escrever alguma coisa apenas com um processo infantil. Se hoje tem esse problema todo de você enfrentar uma multidão de autores de tudo quanto é tipo para que eles possam ler aquilo que você escreveu, é muito mais sério escrever uma coisa mais séria. Vai ter mais local nesse ambiente do que literatice. A literatice vai pegar quem? O João Ninguém, o boboca, aquele que é o vulgar, o medíocre. Isso não resolve psicossoma, vai pegar todo vai pegar isso, que é o que acontece, por exemplo, nos blogs da vida, não vai fazer pensar, da vida, pessoa. Facebook da vida e outras coisas da vida. Isso é inevitável. Então, tem que entrar com alguma força para poder sair no meio dessa multidão avassaladora e, vamos dizer, né, que passa igual uma tropa, igual a vaquejada e os processos. Você está entendendo? A hora que a vacada toda, a boiada toda disparou. Existe até uma literatura sobre o disparo da boiada, o estouro da boiada. Sabe? Eles escreveram que isso é da literatura do Brasil. Eu descobri agora, Valdo, que existe a literatura historiográfica e a literatura biográfica, né? Na academia. É mais ou menos a mesma coisa. Mas, dependendo da biografia. Mas aí, por exemplo, se eu quisesse escrever uma biografia sobre Lastanosa, vamos supor, né? Eu já escrevi isso aí bastante. Já pode ser um processo técnico. Já não é literatura mais. Mesmo eles catalogando como literatura biográfica. Não, porque a personalidade que você vai falar é diferente. Outra coisa, depois de 400 anos o homem está sendo lembrado, ele tem muito valor, o negócio é muito sério. Agora, literatura mais técnica, por exemplo, o Balzac é um dos maiores que tem. Tem gente que acha que ele é o maior romancista de todos os tempos. Mas veja bem, ainda perdeu muito tempo.
Poderia ter analisado o processo melhor, por exemplo, do que o La Rochefoucauld, sobre a sociedade, a sociologia, a política da época. Valdo, mas não deixa de ter um valor, né? Mas você não deixa de ter um valor esse tipo de... Tem valor porque ele pega aquelas pessoas secundárias que não gostam de estudar um negócio seriamente, então fica na beirada, na periferia. Esses, então, aderem ao processo e, às vezes, pode chegar até o problema sério, técnico. Entendeu? Através daqueles livros. Mas, por exemplo... Que é o que acontece com o Balzac, ele tem feito isso. Por exemplo, Amália Domingo Soler, ela foi considerada uma grande literata do século XIX. Certo. Ela era espírita. Ela escrevia literatura, mas chamando a atenção para o processo extrafísico. Era literatura, isso é um fato. Mas ela já estava tentando fazer algum tipo de detalhes através daquela literatura. Mas sempre é literatura. Sim, mas agora, era uma literatura... O livro técnico é outra coisa. Outra coisa também que tem. Uma boa parte das pessoas escreve a literatura porque é mais fácil de escrever. E outra coisa, alcança um público maior. E é mais gratificante. Agora, o processo técnico é mais difícil e alcança um público menor. Então tem gente que não entra por causa disso. Esses que fazem isso são os mais errados. Com essa motivação, eles deixaram de escrever a coisa séria, eles estão totalmente errados. E é muita gente assim. Isso eu já vi gente defendendo para mim. Porque comigo faz mais de meio século, né, que eu tenho essa minha posição. Então, você pensou, já debati isso em universidade, em curso, palestra, reuniões técnicas, de tudo quanto é jeito. Reuniões de profissionais específicos, todo jeito. Mas a gente poderia classificar, então, a literatura, aquela que não vale nada mesmo, que vai no psicossoma, e um tipo de literatura que, sendo literatura ainda, mas ela tenta fazer algum tipo de esclarecimento? Sempre tem, né? Agora o povo faz força, mas tem livros de todo jeito. Você acha que eu tenho lá uns 100 livros autografados para o meu nome que os autores me deram? Tem mais de 100, não tem? Pois é, se vocês querem ver o que é só olhar na autografoteca. Os autores me autografando livros para mim. Dedicacoteca, né? Tem, agora, uma boa parte desses são totalmente literatura. Agora, veja, poderia ser coisa melhor, né? Também eu tenho gente que autografou que é livro técnico para mim. Eu estou só falando como é que a gente, nesses anos todos, que quer que a gente não tenha contato com tanta gente, para ver como é que é isso. E o Valdo dá uma dica para uma pessoa que tem esse apego ainda à literatura, mas ele quer se tornar mais técnico na escrita. O problema é arranjar laptop, anotar as coisas tudo do ponto de vista técnico e estabelecer o curto, médio e longo prazo daquilo que a pessoa vai fazer, do ponto de vista técnico. E aperfeiçoar isso, alcançar logo esse objetivo, para ver como é que fica. Porque a parte técnica aí, a pessoa tem que ver, né? Qual a linha de conhecimento que ela vai explorar, aprofundar, o que ela quer, o que ela vai defender, qual o ponto de vista, como é que é a situação. Ver o processo matemático da coisa, mais sério, mais racional, mais lógico. Então, o equilíbrio vai aparecer melhor nisso aí, muito mais fácil. Entende? Agora, com o passar do tempo, a pessoa tem que ver, é o processo da inteligência. É usar tudo com racionalidade e discernimento, que é o que falta na literatura. A literatura, a pessoa leva o instinto dela, é o subcérebro que manda. Tudo que ela manda é instintual. Não há muita ponderação nisso. Quando a pessoa, então, começa a acertar muitas coisas, etc., ela já está começando a ficar saturada do processo infantil e está caminhando para a maturidade. A literatura... Ela, às vezes, sai disso. Em certo modo, é uma catarse muita psicossomática. Gente começa na literatura, acaba no processo mais sério de discernimento. Agora, na TARES, o que interessa mais são as obras de discernimento. Tá certo? Valdo, aqui Marilza. Eu estou assistindo aí o diálogo entre vocês e estou
voltando às correções lá do livro, que já deve estar nos finalmente aí. Eu senti, foi difícil começar a escrever, e no momento que eu tive uma rememoração que eu já tinha sido escritora, então eu empolguei e comecei a escrever. Eu achava assim, que eu não ia escrever nessa vida, então tive vários problemas a superar em relação a isso. E cada correção, cada vez que eu ia procurar alguém pedindo ajuda para dar uma melhor forma ao livro, eu percebi que eu estava fazendo essa superação, sair do aspecto literário para um aspecto mais técnico, mais objetivo, mais esclarecedor. Né? Talvez a dificuldade que as pessoas tenham dentro da conscienciologia, em escrever para a conscienciologia, esteja nesse processo de adaptar estilos, não é? Ou não? Você nem ouviu o que eu falei? Eu não acho que seja não. Não acho, o problema é a pessoa aderir ao processo de discernimento e ficar com isso, no equilíbrio. Sem querer fazer coisinha bonitinha, não é por aí. Mas mostrar ideias. A hora que a pessoa entrar no processo da ideia, isso aí envolve mais a pessoa do que qualquer coisa de literatura. É o problema da ideia. Agora, ela tem que se considerar que não dá para massificar esse conhecimento assim. A literatura não, ela pode ser massificável. Já fora da literatura, não. Não pode ser massificável, é mais difícil. Todo processo que caminha para a ciência não dá massificação. A pessoa tem que renunciar à massificação. E é tolice, né? A massificação é besteira. Baseado por quê que eu acho que é besteira? Olha só, nós vivemos numa sociedade que eu chamo, que é uma sociedade ainda patológica. A gente vive uma grande enfermaria. Se você massifica qualquer coisa e aquilo alcança milhões, que está todo mundo batendo palma para você, tem alguma coisa errada. Concordo. Se a maioria é patológica, os patológicos estão batendo palma para você. Se você se afiniza muito embaixo. Então, veja, aqui o correto é a gente ficar mesmo na periferia, não tem jeito não. É aquilo que eu falo, é a microminoria, minúsculo. Na parafatologia, página 39, última linha, os insights promovidos pelos amparadores extrafísicos de função. O que é que a pessoa quer saber? São os insights promovidos pelos amparadores extrafísicos de função. O que é que nós vamos explicar isso? Né? Que vai ajudar a pessoa, por exemplo, da ideia nova, devido ao trabalho que a pessoa está fazendo, eles ampliam. Agora, daí é que começa a aparecer a predisposição para os fenômenos do extrapolacionismo parapsíquico, que aí amplia tudo. Então, por exemplo, vamos supor, os insights iniciais. Joga a pessoa primeiro numa euforia. Logo em seguida, ela tem uma primener, né, energética, uma primavera. Logo depois disso, ela pode ter uma série disso, que é o Cipriani. Ela vai chegar num ponto que ela chega no extrapolacionismo. Isso aqui é a ordem. Na binomiologia, página 40, terceira linha, o binômio dupla, consciência terapeuta evoluciente. Sim, isso aí é só ir na OIC que você vai ver como é que funciona. Lá você vai ver. Você vai chegar lá como evoluciente. E os consciência terapeutas vão falar com você. Geralmente eles são 2. O professor pode detalhar a condição estatística das 18 horas como angústia planetária, principalmente com relação à interação consciência-fato e sua dificuldade pós-dessomática? Não, o problema é o seguinte, às 18 horas, que é a hora da Ave Maria, aquele negócio, Ave Maria, é isso aí. Essa é a hora da angústia. Hein? Pois é. Caiu na prova? Ah, foi. Agora, a hora da angústia planetária, a pior delas é no fim de semana. Principalmente de sexta para sábado e sábado para domingo. Isso é internacional.
sábado para domingo. Não, mas o problema é de sexta para sábado e sábado para domingo. Depende por causa dos dias que as pessoas têm, os dias que elas trabalham, os dias úteis. Agora, isso teve gente que fez pesquisa para chegar a essa conclusão das 6 horas da tarde, tá? Principalmente com relação à interação consciência-fato e sua dificuldade pós-dessomática. O que é que tem aí? A angústia planetária, isso aí ocorre. E qual o problema? Se a pessoa dessoma antes, durante isso aí, isso é o problema. Depende do que é o caso. Agora, o processo é a pessoa que tem angústia e mantém essa angústia. Isso é que tem que ser combatido, não é uma bobagem, né? Todo mundo que tem angústia, às vezes tem muita coisa. Aquilo que você chama de aportes. Às vezes tem uma cerva enorme e a pessoa está angustiada. Entende? Por isso que eles falam que quem sofre mais são os ricos, não são os pobres. Dentro da consciência, em parte, eles têm razão. Hoje isso está mascarado, porque o crack está colocando todo mundo igual e estão morrendo mais cedo. Mas antes dava para ver isso aí. A maioria que tinha muito problema interno era gente abonada. Liste na ordem da elementar para a mais sofisticada 10 técnicas para o desenvolvimento do autoconhecimento. Ele não está querendo nada, né? Olha, pega aí o CD-ROM e olha lá, técnicas. Coloca lá no Find, procura aquele problema de busca, Find, e coloca lá então. Apenas isso, técnica. Você vai ver muito mais de 10. Gostaria de saber a sua opinião a respeito de Alex Collier. Eu não tenho muita coisa sobre esse cara. Eu vi alguma coisa um dia desse negócio no jornal sobre isso, mas eu não sei nada. Não posso dar palpite que eu não sei. Como é que é o negócio do nosso amigo? Sinto-me extremamente desautorizado para opinar sobre o assunto. A opinar sobre esse assunto. Sinto que estou entrando numa fase de execução de um projeto profissional acadêmico e que poderia assistir muitas pessoas. Estou edificando uma escola virtual. Ele está edificando uma escola virtual. Viu? Está vendo? Esse é seu concorrente. Uma coisa está me tirando muito do foco. A imensa dificuldade de encontrar alguém com identidade para fazer uma dupla evolutiva. Esse é o homem, no cérebro. Isso me tem levado a inúmeras tentativas de conhecer alguém, mas só se traduz em desencontros há anos. Está ocasionando até problemas sexuais, tendo inclusive de fazer uso de vasodilatadores, etc. Não sei como isso está sendo interpretado, mas está físico. Será que os amparadores estão me ignorando? Até que ponto eles poderiam me auxiliar e até que ponto eles me dão conta desse processo? Ontem demonstrei claramente a eles que minha verdadeira intenção é mudar. O que posso fazer agora? Primeira coisa, você já mudou os locais que você frequenta socialmente? Isso é a primeira coisa que tem que ser feita. Qual é o lugar que você vai? Se você vai só na zona boêmia, está danado. O jeito que ele está falando aqui, parece que é desse povo. Se você vai só em pubs, botequim, bar, está danado. Tem que escolher os locais se você arranjar dupla altura. Se você quer mudar, mude primeiro as suas companhias, senão não vai não. Olha bem isso aí. Comecei a fazer TENEPS há 1 mês. Como posso saber se estou assistindo junto ao meu amparador? Tem dias que depois que termina a TENEPS não fico bem, às vezes fico triste. Quando termina a TENEPS é necessário fazer, diz assim, é bom você fazer toda vez que fica triste, porque deve ter boi na linha. Se às vezes ele não está conseguindo, nem o amparador está conseguindo, afastar os assediadores da sua casa. Mas 1 mês só, você está nos 6 meses de levantamento de poeira. A poeira levanta. 1 mês ela já deve ter pelo menos 1 metro de altura, não é isso? Poderia comentar sobre o trinômio retrocognição, ruminação, autorreflexão. É a pessoa que tem uma lembrança muito forte, ela então começa a pensar naquilo, a refletir. E isso leva a uma autorreflexão mais profunda, abrangente, do ponto de vista teático, de aplicação.
Então, primeiro ela fica mastigando, que é a ruminação. Depois vem uma reflexão mais profunda. Isso aí faz parte da retrocognição. Para você interpretar o conteúdo da sua experiência, vale a pena pensar. Escrever é um fato que sempre aparece nos meus momentos de autopesquisa e nos cursos que faço na Conscienciologia, mas não sei por onde começar. Gosto de escrever, mas não me sinto competente para escrever um livro. Quais os passos para definir o tema? Como começar? Começa pelo primeiro tema que aparecer na sua cabeça e faça um artigo dele. Agora escreva 150 páginas e depois você publica apenas 3 páginas. Isso aqui é a técnica das 50 vezes. Com isso, você vai aprender em pouco tempo o processo. Agora, leva tudo para o laptop. Olha bem como é que é. E coloca lá, olha bem a fonte que você vai colocar. Coloca uma fonte maior para dar expressão maior para as palavras para você. Às vezes vale a pena escrever assim com fonte 12, para a pessoa enxergar melhor. Tenho 30 anos, gostaria de saber por que tantas pessoas mentirosas se aproximam de mim, pois detesto mentiras. Isso é o passado, né? Passado. A pessoa, isso aqui é que ela está revelando claramente, está na fase da recomposição, bem claro. Eu vou ler só de novo para vocês verem o que é recomposição. A pessoa falar bem claro. Tenho 30 anos, gostaria de saber por que tantas pessoas mentirosas se aproximam de mim, pois detesto mentiras. Precisava dela analisar o que é a recomposição na interpretação grupo kármico. Está bem claro, bem claro. Valdo, a interação consciência-fato, ela tem uma relação também consciência para fato, e os fatos e parafatos, eles são externos e internos à consciência. Eu gostaria de, nesse feedback que se vai para o externo e volta para o interno, para você analisar o que é importante de tudo isso. Assim, O importante aí é ver qual o resultado dos seus esforços. O que você pretende alcançar? Qual a sua meta, seu objetivo? Se há uma interassistencialidade, o mais importante é isso, não é o mais secundário. Olha bem o que é o que interessa, o que pesa na balança, qual que é o prioritário, o que é que tem mais valor evolutivamente, do ponto de vista interassistencial, por exemplo, o que tem mais valor? Porque essa interação consciência-fato, ela existe também na convencional, e a própria filosofia que bota a interação sujeito-fato e consciência. Na sua área de filosofia, a gente podia mudar isso. Mas só... Então a gente podia falar relação alma-fenômeno. Não, mas eles também falam em consciência como sinônimo de sujeito. Pois é. E o fato, sei lá, aquela relação agora, por exemplo, sujeito-objeto. Da alma, a alma do fenômeno, isso é da filosofia. É mais de sujeito-objeto na epistemologia, que eu dou mais importância à epistemologia, essa metafísica. Aí o seguinte, existe a diferença da convencional para a gente. A convencional também trata dos fatos internos, mas o destaque é para os fatos externos. Certo. A gente, parece o destaque maior é o interno, e da autoexperimentação. Mas a ciência convencional não vê nada interno. Em tudo que eles começam a ver interno, eles combatem. Por isso eles liquidam com a sociologia. Quando começa a falar muita coisa que na sociologia, por exemplo, que mexe muito com a consciência, com a mente, eles dão para trás. Tudo que é interno, eles querem cortar fora. Eles querem tudo uma coisa palpável, concreta, física, porque são eletronóticos. Agora, então, a grande diferença, talvez, tem outras diferenças grandes, mas uma das grandes é essa questão de a gente mexer com o interno, mas que eles praticamente não mexem. Que cria problema para eles. E veja bem, fizeram aí a psicologia transpessoal. Olha a dificuldade dela se impor. O negócio não é fácil. Tudo que sai
daquele rame-rame eletrônico ou do eletronáutico, eles acham ruim. É um problemão. Agora, o próprio William James, que tem trabalho relacionado a parapsiquismo, nos manuais de psicologia não se faz menção praticamente. Pois é. E o William James, que é considerado o pai da psicologia americana, sobretudo o pai da psicologia americana, e que também fez pesquisa dentro da área do parapsiquismo. Isso que ia dizer também que a Agora outra coisa, os psicólogos, acho que eles aderiram demais à ciência convencional, não precisa disso. O cara só com o negócio da mente, eles mentem a hora que fazem isso. A mente mente. A psicologia, eu ia falar da psicologia. A psicologia que devia tratar muito mais do interno, ela trata do externo também. E, principalmente a americana. No vácuo do existente, daquilo que tem, não apenas. Ela bota dar independência ou morte, criar uma saída. Ser ela mesma. É difícil aí. Agora, porque tudo também que começa a falar muito em processo humanista, eles acham ruim. Quando você pôs a interação consciência-fato, você quis dizer para-fato também, tá junto, tem que estar junto. Não, aí você querendo, você muda a vontade. Por exemplo, alma e para-fato. Consciex e para-fenômeno. Não é a mesma coisa. Mas também no verbete está falando em para-fato. A gente posta tudo aí. Não tem por onde a pessoa reclamar. A gente está explicitando o que nós estamos falando, bem claro. Professor Valdo. Caminho. Professor Valdo, aqui. Voltando ao William James, hoje em dia, dentro da psicologia mais experimental, muitos das teorias e dos conhecimentos que agora estão a ser provados já tinham sido identificados por William James só através pelas deduções. Da dedução. E o mais importante é que tiveram-se que criar uma série de artefactos através só observando o comportamento para se chegar àquilo que está dentro. E o problema é esse dentro da ciência convencional. É que não se tem em consideração a consciência, tem-se que utilizar parafernália de equipamentos e de experimentos para se conseguir provar algo que toda a gente sabe só através da dedução. Agora, uma coisa que vai ajudar muito a turma aí é o problema da neurociência. A neurologia atual vai ajudar muita gente. Eles estão fazendo força com relação ao cérebro. Mexer no cérebro sempre cria alguma ideia, ilumina alguma coisa. Isso vai ajudar. Vai ajudar a psicologia, vai ajudar a psiquiatria, vai ajudar muito. Agora, eles também estão caindo de quatro nessa história. Essa revista Mente e Cérebro tem cada besteira, tem coisas fulgurantes de iluminação, mas tem cada bobajada. De vez em quando você não sabe se é Mente e Cérebro ou se é aquela revista que tem dos doidos. Você já viu uma que só tem coisa de doido, né? Coisa bizarra, grotesca. Então, Mundo Estranho. É Demente e Cérebro. Demente e Cérebro. Tem de tudo ali. Valdo. Sim. Aqui na Parafatologia, página 39, na segunda linha, teria como ampliar aqui e aprofundar um pouco o autoexame projetivo? Vamos ver onde é que está aqui. Segunda linha, Parafatologia. Parafatologia, o que você quer? Segunda linha. Aprofundar um pouco aí o autoexame projetivo. Autoexame projetivo. Sim. O autoexame projetivo é a pessoa examinar a si mesma do ponto de vista da projetabilidade lúcida e ela também se examinar do ponto de vista do holossoma. Ela fora do corpo, ela vê como é que é a condição dela, o psicossoma, como é que ela funciona. Ela vê, por exemplo, ela sentir a força do cordão de prata, provar para si mesma a existência disso. Isso tudo é o autoexame projetivo. Agora, tudo é um problema
da consciência com parafato. Agora, ó, tem verbete sobre isso. Tá certo? Você pode dizer mais ou menos assim como é que ocorre, por exemplo, quando a consciência está numa projeção assim inconsciente, como é que ela, e quando de repente assim acontece, ela cai uma lucidez? Para fazer isso tudo, ela fica com muita consciência fora do corpo. Ela não vai ficar inconsciente, não, ela fica consciente. Não, estou falando assim, quando acontece até uns tipo assim, as pessoas chamam de projeções inconscientes, no caso sonhos, né? E quando ela cai assim, de uma hora para outra, ela cai numa lucidez. Como é que ocorre isso? Essa transição entre a inconsciência... A pessoa que mantém a lucidez dela. Tem uma técnica de projeção que é o seguinte: você se sente que você está num estado alterado de consciência. Então, a primeira coisa, você tem que manter o seu nível de consciência. Então, você perguntar para você: eu estou dormindo ou eu estou acordado? Se eu estou acordado e não estou com o corpo, eu estou projetado. Se eu estou projetado, o que é que eu tenho? Aí você vai examinar. Eu tenho um corpo igual ao meu, soma, então eu estou de psicossoma. Aonde eu estou? Tem alguém perto de mim? Isso tudo são perguntas que a pessoa vai fazendo. É só ler o Projeciologia que tem as técnicas lá. Com isso, então, a pessoa amplia e aprofunda a lucidez. Entende? Uma funcionária de minha empresa sofreu um acidente de moto com o namorado no domingo. O seu capacete se soltou, provocando traumatismo craniano, fazendo com que ela fosse induzida ao coma. Ela não resistiu e dessomou ontem, dia 13. Eu, minha esposa e meu filho nos disponibilizamos durante a TENEPS para assisti-la. Somente minha esposa teve uma visualização da mesma. Diz que ela estava só e olhava para as próprias mãos no lugar escuro. Essa garota de 19 anos estava somente há 1 mês e meio na minha empresa e já tinha conquistado a todos pelo seu carisma e pureza. No dia que recebeu o primeiro salário, ela chorou de emoção, pois estava feliz da vida, e peço a sua intervenção de seus amparadores para ajudá-la na sua segunda dessoma, caso seja possível. O nome dela deu aqui, está certo, nós vamos trabalhar com isso. Motoca, 19 anos, feliz da vida. Vou embora. Em 2006, recebi um diagnóstico de nódulo benigno na mama esquerda. Desde então, faço exames periódicos, mas há variação na opinião dos médicos. Ora constatam se tratar de cisto denso, ora nódulo. De qualquer forma, nenhum deles indica cirurgia devido a ser muito pequeno e também por não ter aumentado seu tamanho desde seu diagnóstico. Eu penso que é melhor retirar. Não sei o que isso interfere nas dinâmicas energéticas, pois percebo maior potência na exteriorização das energias do lado esquerdo. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu, se fosse falar, ia falar. Se o corpo fosse meu, o que eu ia falar? Eu já tinha tirado isso há muito tempo. Entende? O que você quer falar? Que é isso? Já teria tirado isso há muito tempo. Do meu ponto de vista, algumas literaturas de ficção podem mostrar panoramas e estudos sociológicos bastante amplos. Poderíamos dar como bom exemplo a literatura de Jorge Amado, que até certo ponto detalha várias faces da sociedade baiana dos meados do século XIX. O senhor concorda com esse ponto de vista? Sim. Em matéria de sociologia, muita coisa da literatura ajuda, mas o maior deles, por exemplo, é o Balzac nisso aí. Agora, veja, e se ele tivesse escrito seriamente, não levasse as coisas do tipo baiano, brincando com a vida do jeito que o Jorge Amado fazia? E as piadas todas daquele negócio todo que ele fazia? Por exemplo, se ele fosse explicar, mesmo aquilo que ele fez, as duas mulheres do cara, duas mulheres do cara, pois é, e os seus 2 maridos, entende? E aquela outra, tudo isso, se ele tivesse explicado aqui de uma maneira técnica, seria muito mais sério. Agora, estudo se faz para alcançar uma certa notoriedade pública. Então, entra na Academia Brasileira de Letras, notoriedade pública, tudo isso está cheio desse processo. Então, uma coisa é literatice, outra coisa é escrever sério. No livro Os Celtas e o Espiritismo, o autor Eugênio Lara afirma que muitos biógrafos e pesquisadores colocam como sendo Zéfiro, Allan Kardec, Leon Denis, as irmãs Baudin e Hermance de Faux
como druidas e druidezas em retrovidas. Gostaria de saber do senhor se essa informação procede. Olha, a maioria desse povo todo foi da druida mesmo, participou da situação. E muitos são da turma do Asterix. Vercingetorix, não é isso? Aquele povo. Agora, tem os Obélix, o Obélix, não é isso? Também faz parte desse povo. Então, o problema tem obelisco e tem o meniche. São duas coisas parecidas, mas são diferentes. Tá certo? Como é escrever no processo de pangrafia? Quais os atributos necessários para desenvolver a técnica da pangrafia? A primeira coisa é estudar os processos dos fenômenos parapsíquicos de todo jeito e começar a funcionar em matéria de assistência. Então, o primeiro passo mais inteligente é começar a TENEPS. Isso aí pode desenvolver o processo para a pessoa desenvolver os outros fenômenos. Que a TENEPS, ela incentiva o desenvolvimento de todos os fenômenos parapsíquicos positivos assistenciais. De modo que, nesse caso, vale a pena. Fala alto! Não, falar alto não é problema. A partir da definição do conceito de interação consciência-fato, você faz menção ao fenômeno que é mais comum, que é regular, né? Tem uma certa regularidade. Quais as interpretações possíveis dessa ocorrência comum? Como assim? Me explica isso mais. Na definição, você está fazendo menção da identificação de um fenômeno que ele se repete, que ele é comum, que é o que predomina, né? Cada pessoa tem um. Então, uma boa parte das pessoas acha que tem um maior fenômeno que ela tem pré-cognição. Isso é um dos fenômenos mais comuns que tem. É igual outras têm intuição. Isso também é dos mais comuns que tem. Então, até uma inspiração sobre alguma coisa. Mas o que eu queria saber é o seguinte: existe algum tipo ou alguns tipos de interpretações possíveis, uma vez que a pessoa identifica esse fenômeno comum para ela? Por exemplo, o fenômeno sério é ela ver o processo o problema da clarividência. De algum nível. A clarividência vem desde o processo de você ver a imagem, geralmente com CX, e também você sentir a intraconsciencialidade das pessoas. Isso tudo está dentro da clarividência. Então tem um processo de imagem, tem um processo de conteúdo, tem um problema de forma, isso tudo varia demais. De modo que tem que se ver como é que fica. Eu estava falando ainda ontem com a pessoa sobre o processo, insisti muito sobre o problema da clarividência hipnopômpica. Então, estava explicando para a pessoa como é que é, o tipo, o que é que tem, como é que é isso. Mas, assim, teve uma temporada que eu estava tendo isso todo dia. Teve um dia que eu tive até 2, 3, dependendo da hora que eu ia dormir ou dos vários sonos que eu tinha durante a noite. Rapidinhos, assim, sono de 2 horas, etc. Tal. Agora, o que se passa? Eu comecei a falar nisso tudo e esqueci. Quando chegou a noite, eu tive mais uma. Você está entendendo? E no meio da noite, no meio do meu sono, entende? Apareceu. Logo que eu vim para o corpo, eu vi direitinho o processo, as coisas todas, tudo bem claro ali, nítido. Agora, é impressionante isso. E a hora que você tem uma clarividência dessa, que você tem um banho de loja que acompanha aquilo, esse que é o verdadeiro banho de energia, é o banho de loja. Da própria clarividência, você nota aquilo, você amplia, mostra que ali tem amparador, que está orientando aquilo, para você ver o que é. Agora, é muito interessante isso, porque dá a confirmação das coisas para a pessoa. Então, por exemplo, uma das coisas boas que a gente poderia sugerir é a pessoa começar a observar a clarividência hipnopômpica. Você sabe que às vezes tem amparadores que ajudam a pessoa a ter a clarividência hipnopômpica. Mas como ela não liga para aquilo e joga isso dentro da lixeira, vamos dizer, onírica da cabeça dela, eles tiram o corpo fora. Então é muito importante na questão da pangrafia, por exemplo, a pessoa começar observando os processos da clarividência. É uma boa.
que a clarividência é difícil devido ao processo da segmentação da percepção da pessoa. Ela vê aquilo e interpreta ao modo dela, tudo às vezes fragmentariamente, dentro de um processo que fica muito superficial. Ela não entrou na profundidade da mensagem, do conteúdo que foi dado pelo fenômeno. Então a pangrafia, por aí, pode ir longe. E a pangrafia, ela sempre tem vários fenômenos juntos. Dentre esses fenômenos, sempre tem o processo de conteúdo e o processo da imagem. Então a pangrafia era superior ao cinema, à televisão, a tudo isso. Cinema e televisão é baseado em duas coisas que eu já falei para você, que é a imagem e o diálogo. Agora veja, na pangrafia, isso aí praticamente participa ali. O diálogo, no caso da imagem, é o conteúdo da mensagem que está sendo transmitido por aquilo que apareceu. Agora, com isso, a coisa vai longe. Aí depois vem palavras, ideias, conceitos, vertons. E tem outras coisas aí que entram. Por exemplo, a geopolítica do processo, a cronêmica, o local. Você está entendendo? Aonde que aquilo funciona, de que modo que é. Quer dizer, o problema do tempo e espaço e a interdimensão. Agora, a coisa séria é o seguinte, quem é que está com quem? Por exemplo, dentro da elencologia desses fenômenos que você está vivenciando, qual é o elenco que você tem? Qual o casting? Isso aí é importantíssimo ver. Quem é que aparece? Por quê? De que modo? Agora, depois vem, vamos analisar o processo do ponto de vista histórico. Aí, meu chapa, se desdobra mais uma verdadeira enciclopédia, um dicionário sobre o assunto do problema da época, o processo historiográfico daquilo que você está vendo. Agora, tem coisas que não tem jeito. Eu já expliquei aqui para vocês, um dia desse eu estava falando aí com eles lá também, agora no domingo, sobre esse processo da clarividência, essa hipnopômpica, uma coisa que eu não entendo, até agora eu estou um ponto de interrogação. Eu ainda não tive ideia nenhuma sobre o assunto. Quer dizer, uma opção de ideia, mas não tem nada feito. Eu tentei explicar aqui um dia, o dia que eu tive, eu acho que eu andei tocando nisso assim, en passant. Mas o caso é o seguinte, eu voltei para o corpo com toda lucidez, olhei na minha frente, deitado na cama, quando eu vi no segmento da cama, que a minha cama, eu durmo do lado esquerdo. Então, aquilo ali está numa linha divisória do quarto, que foi feito aquele puxadinho para aumentar o quarto. E o quarto lá tem o pé direito, ele é declinado, ele, entende? Ele é mais alto de lá e é baixinho nesse puxado que foi feito. Mas ali tem como se fosse uma interseção da parede. Agora veja, a minha cama está justamente na mesma linha da interseção da parede. Presta atenção. Então, na questão do teto, aparece aquela interseção, onde tem aquilo ali. Então ali, ó, vai lá para cima e o outro vem para baixo. Minha cama está aqui no meio. Agora, eu olhei para ali e tinha duas consciências encaixadas perfeitamente na linha da interseção do teto. Na frente havia um menino, como se tivesse uma carteira escrevendo e olhando para mim. E atrás, uma mulher atrás, também escrevendo e olhando para mim. Como se eu tivesse dado uma aula. Está entendendo? Agora veja, na mesma linha do meu corpo, da cama, de tudo. Por que isso? Agora, então, quais as hipóteses que a gente levanta nisso? Existe o processo da energia do cristal. Você sabe como é que é. O processo da pirâmide, o problema da clivagem do cristal, essa coisa toda aqui. A energia da pirâmide, a energia do cristal, o segmento que segue. Quer dizer, ali teria uma hipótese para ser estudar, seria isso. O problema da cama, a minha condição, o teto, a condição para materializar aquela constituição, porque eu olhei lá os dois, eu estava de olho aberto. Você pode fechar o olho que aquilo continua. Até que desaparece assim, instantaneamente. Tipo, some. Entendeu? Então veja, como é
será que a energia, eles precisaram de colocar tudo dentro do holopensene do meu quarto, da minha cama, e do modo que eu estava deitado lá, para acertar o processo da ectoplasmia, para que aquilo tudo ficasse, porque ficou de uma maneira que podia tirar retrato, de alta definição. Você está entendendo? A carteira, aquele menino e a mulher atrás. Aquilo bem nítido, bem claro. E os dois olhando, e outra coisa, estava bem claro que eles estavam registrando alguma coisa. E aquilo era uma carteira, não era cadeira. Você via direitinho. Outra coisa, é como se fosse vocês aqui, que eu tivesse aqui numa linha dessa. Um depois do outro. Agora, só dois. Não tinha nada em torno. Só aqueles dois. Então é como se olhasse aqui, ó, dois ali, e acabou. É isso. Agora, por que isso? Parece que foi recortado. A imagem foi recortada para parecer viva. E você via direitinho que eles estavam vivos. Agora, a mensagem, parecia que eles queriam falar para mim, ó, nós estamos estudando. O que você falou para nós estamos estudando. Pode ter sido até para a prova mesmo. Que já faz algum tempo. Você lembra quando eu falei isso aqui? Vocês estavam aí? Agora, por exemplo, isso tudo a gente teria que pesquisar. Tem muita coisa para estudar em matéria de clarividência e a pangrafia. Agora, esse fenômeno aí, por exemplo, eu acho dos mais assim, suaves e sérios. E ele é muito mais comum do que a gente pensa. Agora, por exemplo, comigo, às vezes, é problemático também, né? Às vezes eu vejo dois que passam correndo e sorrindo para mim, correndo, um atrás do outro, na beira da cama e some, desaparece na parede. E eu vejo ali, gente, eu vejo isso com os olhos aqui, ó, tá ali, passou. Isso é um absurdo. Então o processo, quando tem ectoplasmia, é preciso de ter gente boa nisso. Eu acho que atualmente esses nossos amparadores aí tem os técnicos nisso. Eles é que estão favorecendo para ficar mais fácil. Já teve dia que eu vi 3 em momentos diferentes. Isso aí dá trabalho. Isso aí não é fácil de fazer, não. Mesmo com o quarto é o melhor lugar que eu tenho em matéria de energia, onde tem mais energia. Você está entendendo? É lá que eu tenho os aparelhos todos. Foi lá que eu vi, por exemplo, essa noite, várias vezes, mais em horas seguidas, que dentro do quarto estava 18 graus e fora estava 8. 8 graus teve essa madrugada. A parte mais fria desse ano que eu já vi aqui. Você trouxe aí a questão da clarividência hipnopômpica. Por que aquela é mais importante do que a clarividência hipnagógica? É porque a pessoa já descansou, está mais tranquila. Provavelmente também está voltando à projeção. Já houve o processo da infiltração extrafísica dos amparadores em cima da cabeça da pessoa. Já acertou a sinapse. Já preparou a pessoa para vir ver. Tem uma série de condições nisso. E outra coisa, depois do terceiro sono, né, Nath, tudo pode melhorar. Né? A pessoa está tudo assentado, há um equilíbrio maior. O processo da harmonia íntima influi demais nos fenômenos parapsíquicos. Principalmente na interpretação dos fenômenos. A harmonia íntima, aquele equilíbrio que a pessoa precisa ter para fazer abordagem a um tema, vamos dizer, complexo. Isso é muito importante. Ô, Rosa, você queria falar alguma coisa, Rosa? Professor, estou observando todo o seu desenrolar, que meu verbete tem a ver com investigação, né? Corpos de evidências dentro de uma pesquisa. Então, nessa interação consciência-fato, independe de quem vai aparecer primeiro. No caso, por exemplo, com o senhor, primeiro aconteceu esse fato. A partir desse momento vai começar a investigação que o senhor vai fazer. Por quê? Né? E tudo isso está acontecendo. Então, isso independe. Então, a partir desse primeiro passo, que é a ocorrência do fenômeno, ou o fato, ou o parafato, pode aparecer o corpus de evidências, né? Que aí vão se desenrolando toda a parafatologia
ou fatologia de toda a patologia. Agora, a coisa séria, nesse caso, por exemplo, é o problema, vamos dizer assim, da raridade desse processo, da linha física ter relação com o processo de ectoplasmia. Por que aquilo? Agora, por incrível que pareça, parece que eles mesmos me deram a inspiração de olhar os detalhes. Estava encaixado perfeitamente em tudo. Parecia que aquele povo foi colocado ali e que a casa foi construída, o cimento, a alvenaria, a continuação da parede e do teto continuou daquele jeito. Está tudo perfeito. Não houve uma inserção. Está entendendo? Houve uma construção lá dentro, o negócio estava lá. Como? Por quê? Qual a relação que isso tem que ver? Isso tudo não tem nos livros que eu já li. Olha que eu tenho lido o livro desde menino, né? Sou matéria de fenômeno, nunca vi nada disso. Os filmes, por exemplo, os livros do Ernesto Bozzano, que falou tanta coisa nesses processos, os problemas de ectoplasmia, dos alemães lá, os crentes, não tem nada desse troço assim. Agora, a gente vê que se falou sempre da questão da energia, da clivagem do cristal, o processo da energia da forma, a morfologia. É lógico que aí tem que ter alguma coisa, porque aquilo é forma. Tem um segmento. Como é que é isso? Então, a única coisa que eu vejo para fazer uma conotação. O mais, eu estou na rua da ignorância totalmente. Mas aí, no caso, a consciência relacionada com o fato, consciência que era o senhor, tinha tudo a ver com a culminância desse processo, né? Outra coisa, que ali havia um processo de estudo, de pesquisa muito sério, havia. A mensagem que eles deram estava bem claro. E outra coisa, eles estavam felizes estudando. Agora, pior, eu não sei quem era a mulher, nem quem era o rapaz. Eu estava lá. Eu não posso, na hora, não deu para identificar quem seja. Como é que é? Por quê? Agora, outra coisa, eu também não vou pesquisar, não vou atrás do enumerador e falar assim, o que você achou disso? Você chegou a ver alguma coisa? Não. Eu deixo para ver o que vai acontecer, vamos ver com o tempo, o que dá. Agora, eu estou de olho no quarto. Qualquer coisa que acontece, agora eu quero ver todos os ângulos, linhas, você está entendendo? Aquilo, gente, a hora que eu vi o negócio já me chocou, que eu vi logo. Eu olho muito esse negócio de detalhe, ainda mais no meu quarto que eu conheço bem a coisa. Agora não dava. Outra coisa, o quarto não estava escuro demais, não. Eu quero lembrar isso para vocês. Entende? Ele estava numa penumbra, estava fácil de ver. E lá, a hora que apareceu, ficou tudo claro. Ele estava numa penumbra, não estava... Porque o quarto entra a luz, porque nós temos exaustor, tem opção de coisa, sempre tem alguma luz. E tem também uma parte da janela também que tem fresta, que saia. Tanto que esfria muito, às vezes, cada fresta. Eu mesmo já estive tampando lá quando o negócio fez demais no inverno. Sabe como é que é? Então, isso clareia. Agora, esse horário que eu vi estava claro. A penumbra bem assim, óbvia, de discernimento. Então, isso tudo eu estudei. Agora, a coisa que me chocou foi isso. Você sabe o que é que me deu a impressão? Que a pessoa estava nesses processos lá do municipal, aquele que tem uma cadeira na frente e outra atrás, lá em cima na frisa, sabe como é? Do camarote. Eles de camarote lá, fazendo a coisa. Agora, olhando diretamente em cima de mim, que está deitado na cama, quer dizer, eu como se fosse um paciente, entende? O elemento de estudo, e eles, eu cobaião. Quer dizer, aquilo na hora, você via direitinho que era aquilo. Agora, o encaixe, isso é que me perturbou. Por que o encaixe? O encaixe simétrico, perfeito, de todo o processo lá dentro. Agora, ó, a pessoa, para entender isso que eu estou falando, precisa de ir lá no quarto, deitar no meu lado da cama, olhar assim, como é que ela vai ver. É um absurdo isso. Um absurdo. No meio do negócio apareceu o negócio, eles encaixaram aquilo na parede, que negócio é esse? Uma coisa é passar pela parede, agora outra coisa é você encaixar uma cena na parede, isso é outra coisa. Energia da forma também aí, que eles Não, é o que eu estou falando, a única coisa que a gente chama atenção, que eu posso fazer uma conotação, é a energia da forma.
Mas isso não enche buraco de dente, né? Não vai explicar nada aí. Quando o senhor narrou aí, como é que é a linha ali, tem alguma inclinação assim ou ela é contínua? Não, olha aqui, ó, se vocês quiserem, vocês peguem uns 3, eu vou levar lá em casa, quem sabe vocês vão ter ideia, aquele que quiser me ajudar a estudar, entendeu? Agora vai lá e vocês vão ver o que é que se passa. O Everton é que fez o puxadinho lá de casa, porque isso aí foi na 5ª casa que aconteceu esse pedaço, porque o quarto está muito pequeno para nós. Agora ali não, esse puxadinho é onde tem a minha cadeira do papai, onde ficam livros, os filmes que eu vejo, tem uma estante com uma série de obras que eu também vejo embaixo, e tem uma televisão, essa de 50 mil... entende? Professor... Então é tudo nesse lado, é de propósito. Então, generalizando dentro de uma maneira geral, de uma investigação científica, podemos concluir que essa confluência de fatos e de fatores que interferiram nesse momento, ela é previamente estudada e ocorre Paradão embora a mensagem. que a cobaia não saiba. Agora, mas vai, olha só, né, a mensagem sempre tem, mas você nem sempre sabe interpretar a mensagem. Eu tenho essa mensagem, eu estou por aqui com ela. Ainda não engoli. É preciso de discernir o que é que se passa. Agora, que eles já me deram de propósito para estudar, deram, está na cara. Alguma coisa vai sair disso. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Pode ser que daqui 5 anos eu vou saber o que aconteceu. Mas agora tem de estudo. De qualquer maneira, uma condição de clarividência desse jeito não é a mesma coisa da dona do metrô, do subway lá de New York. Essa aqui é muito nítida, dentro de casa, não dá para expulsar as pessoas, o negócio é pisando o seu pé. Então o negócio é muito sério, a clarividência hipnopônica. Vocês estão entendendo? É muito sério. Agora, isso me chama a atenção, porque agora estou de olho em tudo que acontece. Quando eu acordo, vamos ficar vivo aqui o mais depressa possível. Logo. Entende? Agora, outra coisa. Quanto mais a pessoa se predispor, na hora que ela for dormir, para ter alguma coisa depois, melhor. Mas ela não vai se predispor para marcar o show. Não é isso. Ela vai se predispor para estar bem consigo mesma, não ter preocupação nem nada. Que assim os amparadores vão, essa predisposição vai dar mais força para eles trabalhar com a gente. Então isso eu sempre faço. Não, é sempre rápido. Você não espere que isso dure 1 minuto, que geralmente não dura. Entende? 1 minuto inteiro não dura. São segundos. Mas são segundos assim, que você sabe, aquilo que eu falo, em segundos, você pode ter milhões de ideias, né? Aparece um monte de coisa, você sabe tudo. Agora, a coisa mais absurda ali, eu nunca pude esquecer aquilo. Gente, mas como? Eles encaixaram, eles estão ali. Sabe aquele negócio do nicho? Aquilo, nicho. O camarote, as frisas, não parece nicho? É aquilo. Foi encaixado, tudo igual. Uma outra coisa, não fica pensando que tinha arte rococó, na apresentação não tinha nada disso. Era tudo liso, moderno, não tinha nada de tipo teatro municipal, rococó, frisas, etc. Não tinha nada disso. Aqueles gliftos e outras coisas mais, gliftos, não tinha nada. Tudo certinho. Entendeu? A coisa moderna. Uma outra coisa, a roupa da mulher e do homem também, tudo moderno. Sem nada. Agora, eles bem conscientes. Então, sim, estou por dentro da carne seca, sabendo tudo a seu respeito. Não adianta, entende como é que é? O negócio assim, por cima da gente. E assim, um sorriso de Mona Lisa, bem tranquilo. Tá? Ando muito confuso com o direcionamento da minha Proex, além de outras particularidades. Hoje acordei bem, por volta das 13h30, após ter almoçado, comecei a sentir dores de cabeça. As dores intensificaram e parecia um efeito bioenergético do EV. Logo em seguida começaram dores nas juntas, braços, mãos, pés, e sempre com uma sensação muito forte, que não parecia ser físico.
Fui ao hospital, fiz exame de urina, sangue, um eletrocardiograma, e não deu nada. Estava com febre, 39 graus, e pressão, 14/8. O médico diz que tem pouca possibilidade de ser algo mais grave, com receio de ser dengue. Teria algo relacionado com assédio interconsciencial, ou seria dengue ou gripe muito forte apenas? O mais estranho foi ter sido repentino, sem sintoma aparente, pois estava relativamente bem. Olha, isso aí é totalmente do seu corpo. Se não for dengue, alguma coisa parecida. E outra coisa, nós estamos vivendo justamente nos dias disso aí, a mudança de tempo. Já teve gente que veio de Portugal, já de outro lugar, etc., e andava falando, bolas, num dia só, aqui tem 3 temperaturas diferentes, de tarde e de noite. E outra coisa, lembre-se, no Rio Grande do Sul, ontem, a televisão disse, foi mais ou menos na metade do dia, houve uma queda de 25 graus Celsius. Então, isso cria isso aqui. A pessoa que não está preparada cria esse processo aí. Se a pessoa está lá com algum vírus, alguma coisa, algum bichinho, e cai aí, às vezes a defesa da pessoa cai, por causa do processo de temperatura, o negócio é sempre. Isso é totalmente físico, possivelmente. Qual a melhor técnica para desenvolver a clarividência? Olha, tem que estudar os processos todos, principalmente de observação dos fenômenos parapsíquicos, tudo que ocorre. E estudar os livros que existem. É um dos fenômenos mais bravos que tem para estudar. Existem até alguns livros sobre o assunto, mas é muito difícil. O processo todo é a pessoa ver o que ocorre e anotar tudo que acontece com ela. E outra coisa, a clarividência, quando fala clarividência, isso é um universo enorme, é muita coisa junto. Existe clarividência viajoura, existe a clarividência que é a vidência facial, existe a clarividência da pessoa entrar vamos dizer, até nas retrocognições da outra pessoa e saber tudo que acontece com ela. Isso tudo faz parte da clarividência. Então, o problema é estudar os fenômenos parapsíquicos de modo geral e anotar tudo que ocorre. Não teve nada hoje, não. Professor Valdo, aqui. E quando, em clarividência facial, quando aparecem objetos em frente à face da pessoa que nós estamos a fazer clarividência, a mim por vezes acontece isso. A pessoa deve anotar e ver o que acontece. A clarividência facial que ocorre melhor é quando vem os parentes da pessoa que já dessomaram. E aparece na cara da pessoa, ela se transfigura e aparece aquela outra pessoa. Uma outra coisa que acontece aí no acoplamentário são as mãos materializadas. Então, aparecem aquelas mãos que estão trabalhando com o processo de ectoplasmia. Eles, às vezes, fazem isso só para chatear. Aí, no acoplamentário, muita gente já viu essas mãos. Eu já vi isso não sei quantas vezes. No início, a pessoa fica até assustada, que ela fica pensando que inventou as mãos. Depois ela vê que não tem jeito, que aquilo existe mesmo. Entende? Então, isso tudo é ver o que é que ocorre. Examinar as nuances. Por isso que eu falo, em matéria de fenômeno parapsíquico, é necessário registrar, anotar tudo, para a pessoa ter uma visão de conjunto das vivências que ela tem. Esse é o caminho. É o melhor para a pessoa caminhar mais rápido. Entende? Agora, a vidência facial boa mesmo, eu estou insistindo, é quando aparecem os parentes da pessoa com alguma mensagem para a pessoa. Às vezes a pessoa chega até, a consciência, chega até a mexer no rosto, alguma coisa. E geralmente é só o rosto que aparece. No máximo o busto, mas quase sempre é o rosto. E às vezes ela transmite uma mensagem pelo modo dela falar, pela a linguagem labial, dá para você interpretar o que ela disse. Agora, eu já usei muito isso aí com pessoas que eram materialistas. Então elas ficavam comigo 48 horas, o tempo todo, junto do meu processo, até a gente limpar. Então eu fazia arco voltaico, limpava a pessoa, e 48 horas ela comigo. Depois disso, então, a gente sentava na cadeira, eu sentava aqui na frente e fazia a clarividência facial, a vidência facial com ela. Aí vinha um amparador e ajudava, intensificava o fenômeno. Aí, às vezes, dava certo. Uma boa parte desses casos resolvia na hora. Entende? Agora,
É lógico que essa pessoa, porque tinha mérito, tinha assistência, alguma coisa, já estava numa hora de mudar. Por isso que eles faziam isso, porque a pessoa muda. Agora, às vezes é um problema, né? Tem que arranjar um cafezinho, um leite quente, uma coisa assim, porque a pessoa começa a chorar sem parar. É um monte de coisa que dá um impacto danado nela. A impactoterapia é terrível nesse caso. Tem que ir com calma. Agora, o mais difícil é mulher. E outra coisa, mulher de idade, pior ainda. É o mais difícil. Eu estou só falando como é que é isso. Não se pode fazer com qualquer um, não. Tem que pensar. Que o processo funciona. Agora, lógico, você gasta energia, você vai gastar o tempo, levar a pessoa por tudo quanto é lado e tal, não é fácil. Mas vale a pena. Eu fiz isso com algumas pessoas. Algumas mudaram totalmente. Mudaram a própria vida, o que faziam, os negócios todos. E outra coisa, se evitou muita besteira. Teve casos desses que evitou até crime. Que a pessoa do lado dela começou a restringir a coisa, que pegou o outro que estava com má intenção, as coisas todas, aquilo tudo amainhou, melhorou o ambiente todo. Então, você melhorando um, às vezes, pode melhorar um grupo inteiro. Depende dos pseudópicos, das manifestações, das derivações que saem dali, né? De modo que pensem bem, que vale a pena pensar nisso. Agora, então, por o Chico do Último, agora, sobre esse assunto da interação consciência-fato, eu acho que todo mundo pensou, né? Ninguém perguntou sobre a Consréu com a transmigração extrafísica. Essa ninguém perguntou. E ninguém perguntou também sobre a isca inconsciente, sobre a semi-possessão interconsciencial. Aí também ninguém falou nada. Agora, de qualquer maneira, sempre ajudou, né? Já é alguma coisa. Agora, semi-consciência é a pangrafia. É uma das que estão mais juntas. E a semiconsciência praticamente está dentro do processo da pangrafia. Faz parte do serviço dela aí. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 54 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 26 perguntas online, 19 votos presenciais e 4 votos online. Os recados de hoje: o Alexandre sobre o lançamento de GESCONS, a Marta sobre balanço existencial, o Alexandre Baltazar e o Luiz Bonassi e o Everton sobre o congraçamento, a Rosa Nader sobre o programa Verbetografia e o Hernandes sobre o laboratório da ectoplasmia. Olá a todos. Olá a todos. Em nome da Editares, eu gostaria de fazer o convite para o lançamento de 2 novos livros, Inversão Existencial e Síndrome do Ostracismo. Para quem estiver aqui em Foz do Iguaçu no dia 22, logo após o fórum da TENEPS, às 19h30, será no Discernimentum. Às 19h30, isso. E aí, para quem não estiver presente aqui em Foz do Iguaçu, haverá uma transmissão online a partir do site da Asinvexis, que o endereço é www.asinvexis.org. Ok? Então, muito obrigado. Boa tarde a todos. E em nome da Apex, nós queremos convidá-los para o curso Balanço Existencial. Nós vamos ter esse curso do dia 5 ao dia 8 de março do ano de 2011. E o tema principal será autossuperação. Então, nós convidamos todos os interessados em fazer um replanejamento da programação existencial para que façam as suas inscrições e aproveitem ao máximo o ambiente otimizado, a didática dos professores, a experiência também, e contando também com toda a equipe extrafísica. As inscrições podem ser feitas aqui no CAEC, telefone 045-3525-2652, repetindo, 3525-2652, e as informações estão no site da Apex, www.apexinternacional.org/balanço, sem o cedilha. Muito obrigada e até logo. Olá, pessoal.
Estamos aqui para convidar a todos e todas para reforçar o convite para o Holosummer, Congressamento Holossomático dos Cognopolitas. O congressamento ele começa na sexta-feira, 17 horas, na Câmara de Vereadores, com o lançamento do livro do nosso jornalista Alexandre Nonato, a biografia do JK. Depois nós temos, na sexta-feira à noite, show musical, uma atração especial. Sábado nós temos a feira das 7 da manhã até as 19 horas, também com uma série de atrações. Ontem nós tivemos reunião com os feirantes, definindo o layout, e tem uma série de novidades que eu imagino que vão agradar bastante aqui os cognopolitas. Sábado à noite nós vamos ter novamente show musical, teremos imersão no cosmos, e no domingo a dinâmica energossomática com o Epicom, Alexander Steiner e Felipe Mansur. E o congressamento fecha no domingo à noite com o filme Ágora, um cineclube especial. Tá certo? Eu vou passar aqui para o Luiz Bonassi, que ele vai falar um pouco sobre essa atração especial que nós vamos ter na sexta-feira. Nós vamos ter uma apresentação do Everton Ferri aqui, que é nosso mais jovem colaborador aqui, mora em Medianeira. Ele sozinho já se apresentou, é um dos maiores mímicos do Brasil, eu digo que é, né? Ele diz que não, que só tem ele, né? Que apresenta em escolas, né? O público do Everton é educação através da mímica nas escolas do Brasil, já se apresentou para mais de 1 milhão de pessoas, acredito, e vai estar aqui fazendo um show para nós. É da escola do Marcel Marceau, é França, né? Da França? Da França, esteve na França, foi menino de rua, agora é menino de apartamento, né? E agora vai estar na sexta fazendo um show para nós, falando da evolução através da mímica, né? Tem 4 dias para preparar o show dele. Então a gente convida a todos a prestigiar esse evento e o congressamento, né? Que a gente já está preparando e organizando aí para o pessoal chegar. Obrigado. Quer falar alguma coisa? Não? Faz uma mímica, então. Só agradecer a presença dos senhores. É sexta-feira, 9 horas da noite, um espetáculo de tempo aproximado de 35 minutos, e aguardar os senhores aqui. Obrigado. Pessoal, boa tarde. A gente estava convocando os interessados em pesquisa para estarmos juntos aqui na quinta-feira, no auditório da Holoteca, que é o dia 16, às 19 horas, onde a gente vai estar apresentando aí o que é que vai ser o laboratório da ectoplasmia. Os objetivos, também está apresentando para vocês os diversos coordenadores das áreas, a coordenação geral, coordenador de tecnologia do laboratório e a coordenação de pesquisa. E também vamos estar apresentando os procedimentos para os pesquisadores. Quem tiver interessado em pesquisa, a pesquisa vai ser aberta para todos, só que a gente precisa apresentar como é que vai ser aí o protocolo de pesquisa, o fluxograma que que o interessado em fazer uma pesquisa deve preencher. Contamos aí com a presença de todos, quinta-feira, às 19 horas, no auditório da Holoteca. Obrigado. Boa tarde. Queremos convidar todos para o programa Verbetografia Intensivo. É um curso semipresencial. Ele vai constar de 3 encontros virtuais e um intensivo presencial do dia 9 a 13 de fevereiro. Com isso, nós pedimos para que todos façam as suas inscrições até o dia 20 de janeiro, que quando a gente entrará em contato com as pessoas para marcarmos direitinho aí os 3 encontros virtuais. Bom, obrigada. Para amanhã foi eleito o verbete rendição a Verpom, com 17 votos, a especialidade autoexperimentologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.